tema de hoje: no que você acredita? No que você acredita? Eu, inclusive, quero estudar sobre este assunto com os irmãos, baseado até numa amiga, a Sara, lá de Araçatuba. A gente está orando por ela aqui há alguns meses. Essa amiga de muitos anos atrás, eu era adolescente, ela é um pouquinho mais velha, ela é da patota do meu irmão mais velho, que Deus o tenha. Mas a gente sempre se relacionou, toda vez que posso vou lá, visito ela, o Walter, o marido. E dia desses a gente estava conversando. Permita, viu, Sara, se você ouvir essa ministração, me permita falar sobre isso aqui. Como não tem muita gente em Araçatuba que assiste, então eu posso falar aqui, né? Mas ela estava conversando comigo, mandou um áudio muito triste, porque ela tem um problema nos olhos, ela está com um problema nos olhos, tipo uma disfunção, que ela fica com os olhos piscando, e ela não tem mais controle, ou muito mais controle sobre isso. E ela tem feito exames, gasto dinheiro com médicos, é cristã, confia em Deus, a gente tem orado, pedido ao Senhor, tal, e a última informação que ela passou, ela precisa fazer uma cirurgia. Essa cirurgia é muito cara, né? Mas muito cara, é coisa de 70 mil para lá. E ela falou: e agora, o que eu vou fazer? Ele falou: nós vamos continuar orando, Deus com certeza vai de alguma forma te abençoar, seja mandando dinheiro, seja curando. Eu gostaria e desejo que Deus cure você. Agora, Ele sabe do que é melhor, Ele vai fazer, Ele tem um propósito em todas as coisas. Aí ela disse para mim: você sabe que é incrível, mas alguém dia desses, esses crentes cheios de religiosidade, para não falar crente idiota, né, cheio de religiosidade, ela comentou com uma pessoa lá da cidade, dessas pessoas mais antigas e tal, e a pessoa disse para ela assim: olha, você sabe por que você está com esse problema nos olhos? Porque você pintava os olhos. Aí eu falei para ela assim: você acredita nisso? Ela falou: não. Eu falei: ainda bem, porque se você acreditar numa baboseira dessa, vamos rasgar a Bíblia. Você é cristã, quantos anos de crente você tem? 50? Deixa essas pessoas de lado, siga a tua vida, siga orando, siga crendo. Você tem saúde, exceto esse problema, Deus tem te sustentado, você, teu marido, teus filhos, Deus tem abençoado, capacitado, tuas netas têm vida. Vamos tocar o barco para frente, o melhor de Deus ainda está por vir. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que as pessoas hoje acreditam no que querem, e todo mundo é livre para acreditar naquilo que quer. Eu já contei aqui, há uns meses atrás, em Guarulhos, eu estava com um amigo lá, fomos buscar um carro para ele, e ele saiu um pouquinho para falar com o pai desse jovem. Eu já contei sobre isso aqui. E esse jovem, 20 e poucos anos de idade, ex-crente, já não estava indo mais na igreja, ele chegou e perguntou assim: posso fazer uma pergunta, pastor? Porque o amigo apresentou como pastor. Falou: claro, pode fazer. O que o senhor acha sobre a volta de Jesus? O senhor acredita que Jesus vai voltar? Eu falei: eu acredito piamente. Tá, você acredita que Jesus vai voltar logo ou vai demorar? Olha, pelos fatos que nós estamos vendo acontecendo nos dias de hoje, da Bíblia, a gente entende que Jesus está próximo de voltar. As coisas estão acontecendo, tudo que a Bíblia relata, elas estão acontecendo numa sequência, inclusive até fantástica. Ele disse: pois eu não acredito. Tem um estudo que eu li, e esse estudo que eu li, alguns cientistas, teólogos, eles disseram o seguinte: Jesus, ele vai voltar entre 50 e 300 anos, ou daqui 50 anos, 60, 70, 100, 200, agora ele não volta. E tipo aquela risadinha de canto de boca. Eu falei: bom, se é isso que você acredita, maravilha. Eu não vou dizer que Jesus vai voltar amanhã, eu não sei quando ele vai voltar, mas uma coisa eu sei, e isso eu acredito: eu preciso estar firme com Jesus hoje, porque eu não sei o dia de amanhã.
Você já pensou se você morrer amanhã? Você já parou para pensar nisso? Você é jovem e tal. Se você morrer amanhã, como é que vai ser a tua vida? O que vai acontecer com você longe de Cristo, longe de Deus? Aí aquela risadinha de canto de boca voltou para frente, fechou os lábios e ele ficou pensando. Ele falou, não, realmente aí o senhor tem razão. Eu falei, pois é. As pessoas hoje, elas não acreditam que Jesus talvez volte, ou se voltar vai demorar. Eu não sei. Agora, eu não sei também se eu vou estar vivo amanhã. Enfim, você acredita no que você quiser. Hoje em dia nós vivemos num tempo que tem gente que acredita em fantasmas. Tem gente que acredita em fantasmas. Tem gente que acredita em vampiros. De tanto acho que assiste filme, fica com aquilo na cabeça e começa a ver em tudo quanto é lugar. Olha, tem gente que acredita lá no Oriente que se ele colocar uma bomba no peito e for num determinado local e lá ele se autoexplodir, ele acredita, porque falaram isso para ele, que ele morrendo fazendo isso, ele vai para o paraíso e chegando lá no paraíso, ele tem lá pelo menos umas 20, 30 virgens à sua disposição. Agora você imagina um cara que está vivendo num país onde só tem desgraça, guerra, dificuldade. E aí ele ouve dizer o seguinte, olha, se você fizer isso, você vai para um lugar muito melhor e lá você ainda vai ter um monte de mulher à sua disposição. O cara fala, opa, é para hoje. É isso que ele acredita. Ele acreditou, ele vai e faz. Quantos nesse último tempo, nesses últimos anos fizeram isso? Tem gente que acredita que o homem foi para a lua. Eu também acredito, o homem foi para a lua, tá, gente? Tem gente que acredita que o mundo não vai acabar. Ah, o mundo acabar? Não, o mundo não acaba. A gente acaba, o tempo passa, mas o mundo não acaba. Tem gente até que não acredita que exista um inferno. Tem gente que não acredita, não, o inferno não existe. E por causa dessa crença, o testemunho que o pastor Walter deu há 2 domingos atrás aqui no culto da noite, da visão que ele teve lá quando ele estava hospitalizado, ele viu essa situação de um lugar bonito, ele contou, só vou lembrar aqui rapidamente, um lugar bonito, uma entrada bonita, um hall assim muito bonito, iluminado, e ele disse que só viu 2 gatos lá, 2, 3 gatos, um branco, um preto e tal, gatos grandes, gordos. Aí ele olhou bem, ele falou assim, mas Deus, o Senhor me trouxe aqui, que lugar é esse? Aquilo ali é demônio. Ele falou, aqui é a entrada do inferno. É desse jeito que a maioria do povo da igreja hoje está enxergando o inferno, indo para o inferno pensando que é um lugar bacana. Ou seja, a gente vive num tempo que a pessoa está acreditando no que ela quer. Tem gente que acredita que pode, por exemplo, homem se relacionar com homem. Tem mulher que acredita que pode se relacionar com mulher. Existe gente hoje, aliás, não é de hoje, você já deve ter ouvido falar. Existe gente que acredita que ele pode ter relações sexuais com animais. Tem gente que acredita nisso. A gente vive num tempo de gente que mente, e mente descaradamente. Você quer encontrar gente assim, é só você assistir programas que transmitem lá, TV Senado, TV Câmara, você vai ver lá tanta gente que tem essa capacidade de mentir descaradamente. Ele é tão bom na mentira que até ele crê. Tem gente que acredita em coisas melhores. Se você ler a história de Thomas Edison foi um homem que inventou muita coisa. E uma das coisas que nós, por exemplo, hoje usamos, a luz elétrica, esse tipo de iluminação que foi mais desenvolvida. Mas segundo a história, ele acreditou que ele pudesse desenvolver algo parecido com isso que nós temos aqui hoje. E segundo essa história, ele tentou 1.200 vezes. 1.200 vezes, dia após dia, dia após dia, acreditando que ele ia conseguir chegar em algo parecido com isso. E ele conseguiu. Ou seja, eu poderia ficar aqui citando nas crenças que as pessoas têm hoje.
As crenças hoje são diversas. As religiões, o leque de religiões hoje, ele é muito amplo. As pessoas têm a capacidade de escolher o que elas querem acreditar. É simples. Antigamente as pessoas acreditavam que quando a pessoa morria, ou alguém da família morria, ele ia para um lugar chamado purgatório. Aí ele ficava lá purgando os pecados dele e lá depois que ele purgava os pecados, ele ia para o paraíso. E nessa crença, uma determinada igreja, ela conseguiu colocar na cabeça das pessoas, fazê-las acreditar, que se elas pagassem um imposto, dessem uma ajuda, fizessem um tipo de contribuição, aquelas almas penadas lá, que estavam em pena, seriam mais rapidamente transferidas dali para o chamado paraíso. E quem leu a história de Martinho Lutero, que era padre, ele leu a Bíblia, ele releu a Bíblia, ele leu de novo, e um certo dia ele ficou nervoso com isso, indignado. Ele falou: não, aqui está dizendo que a salvação é dada de graça. Como assim nós estamos cobrando algo de alguém para que aquele que já foi dessa vida para outra seja levado para um lugar melhor? Isso não existe, isso é mentira. E baseado na Bíblia, ele escreveu 90 e poucas teses e colocou lá na porta da igreja em que ele era o pároco daquele local. E isso gerou uma discussão, os líderes da época excomungaram ele, tentaram matá-lo, mas Deus tinha um propósito, e ele acreditava tanto nisso, que ele se guardou num determinado local por alguns anos, e nesse local guardado ele escreveu a Bíblia, ou traduziu, melhor dizendo, a Bíblia para a língua alemã, que era a língua de origem dele. E através de um amigo ele conseguiu imprimir algumas Bíblias, principalmente do Novo Testamento, e ele foi para a Alemanha com os amigos levar a palavra, evangelizar. Escuta, vocês estão acreditando no que estão falando para vocês? Acreditem no que está escrito aqui. Aqui tem a palavra de verdade, de vitória para a tua vida. E aquele povo começou a ser liberto, porque um camarada creu na palavra do Senhor e também deixou de crer em algo que havia sido ensinado. Ou seja, você acredita no que você quiser. O apóstolo Paulo, se você olhar para a Bíblia, ele vivia dessa mesma maneira. O apóstolo Paulo acreditava que Jesus era uma farsa. Pasmem vocês, o apóstolo Paulo, ele acreditava que os cristãos mentiam. Quando falaram que Jesus ressuscitou, quando falaram que ele voltou aos céus, para Paulo isso era mentira. Falou: não, esse pessoal está louco. Porque no ensino que ele teve desde criança, ele ouviu falar de um Messias, ele ouviu falar de alguém que viria trazer um novo tempo, uma nova vida, uma nova forma de viver, na verdade. Mas ele não acreditava que Jesus fosse esse o tal do escolhido. E ele era tão convicto nisso, ele acreditava tanto nisso, que ele começou a perseguir os cristãos de sua época. E nessa sua perseguição, ele acreditava piamente que aquela religião chamada Jesus era mentira, e ele decidiu destruir. É interessante que nós tivemos nessa época alguns irmãos que foram considerados mártires, porque eram homens e mulheres que acreditavam em Jesus, que acreditavam no Evangelho, e deram suas vidas. O livro de Atos relata vários fatos de irmãos que viveram isso, de irmãos e de irmãs. E um destes, se você ler o livro de Atos do capítulo 5, 6, 7, você vai ver relatos de irmãos, e nesses capítulos você vai ver o relato da vida de Estevão. Estevão foi um homem que a própria Bíblia diz, cheio do Espírito Santo. Aonde ele ia, ele acreditava tanto no Evangelho, que aonde ele ia,
milagres parecidos com o que aconteceu com Jesus ou com os que Jesus fazia, ele também começou a realizar. Em Atos, acompanhe aqui no telão, capítulo 8, versículo 1. O texto diz assim: Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Final do capítulo 7, você vai ver esse relato de Estevão sendo apedrejado vivo. Por quê? Só porque ele acreditava que Jesus era a solução para a vida das pessoas. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus transformava, e ele era a prova viva disso. Mas ainda assim, na época, essa perseguição se tornou ferrenha, e ele foi apedrejado. E diz que Saulo, que depois se tornou Paulo, Saulo, ele tinha cartas dos líderes religiosos de sua época, para justamente implantar essa perseguição. E ele começou a perseguir os cristãos. Em Atos capítulo 8, versículo 1 ainda, diz que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Versículo 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Versículo 3: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Essa era a crença de Paulo. Até o dia, se você ler o livro de Atos, você vai encontrar que um dia Paulo estava caminhando para uma cidade, e no meio do caminho, Jesus tem um encontro com ele. Ele ouve uma voz, e quando ele ouve essa voz, ele cai de joelhos e fica cego instantaneamente. E ele ouve aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele pergunta: quem é? Ele fala: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. E o texto diz que naquele dia, naquele momento, Saulo parou para pensar e falou: escuta, eu acredito em coisa errada. Não é possível. Esse Jesus é verdadeiro. Eu ouço a sua voz. Eu estou até cego por conta disso. Aí o Espírito Santo diz que fala no coração deles o seguinte: vai para tal lugar, em tal lugar alguém vai chegar e pôr as mãos sobre você, e você será curado, a sua visão será restabelecida. O texto diz que ele foi para aquele lugar. O Espírito Santo, ou Jesus, falou no coração de um homem chamado Ananias, dizendo o seguinte: Ananias, vai lá e impõe as mãos sobre ele. Falou: eu não, Jesus. Pô, pera um pouquinho, o cara está perseguindo todo mundo, botando gente na prisão. Não, é difícil, Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Ananias, vai lá, porque ele já teve uma visão que alguém chamado Ananias vai chegar e vai colocar as mãos sobre a vida dele, e ele vai ser curado, e ele vai ser um grande instrumento em minhas mãos para alcançar aqueles que não são judeus, os gentios. E Ananias foi, chegando ao local, impôs as mãos sobre ele, e disse, como escamas caíram dos seus olhos, ele voltou a ver. E daquele dia em diante, Paulo começou a acreditar: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. É interessante, meus irmãos, que parece que quanto mais a pessoa persegue o Evangelho, ou fala mal do Evangelho, esse depois vai se tornar um cristão, e é capaz até, permita essa expressão, sofrer um pouquinho por causa da perseguição que ele realizou antes de ser cristão. O cara, quando começa a zoar muito crente, igreja, esse aí logo vai se converter, e depois vai ficar que nem um cordeirinho, e vão zoar ele também. Geralmente é isso que acontece. E não foi diferente com Paulo. Paulo não foi zoado, Paulo foi perseguido. Mas o texto diz que Paulo acreditou de tal forma que ele se converteu. Ele disse em determinada escrita: agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim.
Ou seja, no que você acredita? Como eu disse, nós vivemos num tempo, século 21, as pessoas acreditam que só porque tem dinheiro, poder, elas podem fazer o que quiserem. Nós estamos vivendo isso no Brasil. Existem alguns juízes aqui no Brasil que eles se consideram semideuses. Parece que eles mandam mais do que o próprio presidente, do que uma junta militar, por exemplo. Eles se consideram o máximo. E eles são a última instância justamente para tudo que está acontecendo. Não teve acordo para chegar neles e eles darem um veredito. Não fazerem o que a maioria deles estão fazendo. A gente está chegando num tempo que os homens, porque têm dinheiro e poder, eles acham que eles podem mandar nos outros da forma que ele quer, desonrar os outros, se achar melhor do que os outros. Tem gente que acredita nisso. E se você olhar para a Bíblia, tem várias histórias de pessoas assim. Uma delas, parte dessa história eu gostaria de ler com você, para a gente entender mais sobre isso. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Daniel, do capítulo 4, por favor. Glória a Deus. Deus está aqui. Glória a Deus. Na época de Daniel, um dos reis, Nabucodonosor, ele era um rei que tinha um reinado poderoso, grande. Ele acreditava que ele era um semideus, mandava em tudo, porque o seu reino era grande, porque ele tinha muito poder, porque o seu exército era poderoso. Ele acreditava. Daniel capítulo 4, ele teve um sonho. Ele teve um sonho, antes de você ler aí, ele teve um sonho, para a gente ganhar tempo e não ler tudo. Ele teve um sonho, nesse sonho ele viu uma grande árvore, e essa árvore era muito grande, mas grande mesmo, e com muitos frutos e tal, e de repente ele vê que essa árvore ela é podada, ela é tirada da sua altura, da sua grandeza. E aquilo deixa ele preocupado. Ele chama os magos da sua época e pede uma interpretação deste sonho e ninguém consegue. Aí lembraram de Daniel. Ele chamou Daniel e falou: Daniel, você tem esse espírito aí, essa unção desses deuses especiais aí. Essa era a crença de Nabucodonosor. É interessante que se você ler o capítulo 4 inteiro de Nabucodonosor, você vai ver um relato dele próprio, ele dizendo. E aí ele fala para Daniel, Daniel pensa, ora, Deus revela, ele explica para o rei. Ele, capítulo 4 agora, versículo 24, ele diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Versículo 25: tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens, comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Versículo 26, a ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Olha que interessante, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Pausa só até aí por enquanto. Eu fico imaginando, porque você sabe que às vezes a minha mente viaja, né? Eu fico imaginando, irmãos, o rei com os seus súditos, os outros magos, adivinhadores da época, ouvindo Daniel dar essa interpretação. Eu fico imaginando isso. Olha, rei, essa grande árvore é o Senhor, e se o Senhor não mudar de vida, vai acontecer isso. O Senhor vai ser tirado do meio dos homens,
vai ficar 7 tempos, 7 anos como um animal irracional, comendo a mesma coisa que os animais comem. Então, se me permite, eu posso te dar um conselho? Pode. Por favor, muda esse seu jeito de pensar, pratica a justiça, olhe pelos mais fracos, mude o teu pensamento, acredite, Deus está te dando uma oportunidade. Talvez se você mudar a sua vida, Deus vai poupá-lo. E eu fico imaginando ele olhando para Daniel, falando assim: "Pô, Daniel, obrigado. Aí Daniel deve ter saído, ele deve ter olhado para a esposa, deve ter olhado para os súditos. Você vê que, cara, besteira. Onde já se viu um homem como eu, poderoso como eu, ser tirado do meio de todo mundo e viver como animal? Esse cara está doido. Esse cara está ficando doido. Que isso? Eu que sou o rei da época, eu que sou o cara." Versículo 28 agora. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 29, 12 meses depois, 1 ano depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, 30, ele disse: "Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade?" Olha a audácia do cara falando. Versículo 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: "É isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada." 32, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domine ou domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Versículo 33, a sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Veja que interessante, ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Olha que ponto chegou este homem. Versículo 34, ao fim daquele período, 7 anos se passaram. Ele declara: "Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração." 35, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: "O que fizeste?" 36, naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. 37, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Por quê? Porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. O que eu aprendo nesse texto, meus irmãos? Que mesmo tendo esses juízes que eu citei aqui, esses políticos que a gente tem no Brasil, mesmo existindo pessoas que têm dinheiro e são arrogantes, acima disso tudo nós temos um Deus que olha para nós, que cuida de nós, que honra a vida daqueles que são humildes, que se submete debaixo da sua mão potente. Por mais humilhado que você esteja, por mais
desprezado que você esteja sendo, na empresa, com as pessoas com quem você se relaciona. Lembre-se, você tem um Deus e Ele é capaz de honrar a tua vida. Ele é capaz de te levantar acima de qualquer coisa. Por mais que as pessoas persigam a gente, por mais que as pessoas falem mal da gente, por mais que as pessoas queiram nos derrubar, por mais que o inimigo queira nos derrubar, maior é aquele que está em nós. O problema é que as pessoas não acreditam nisso. Tem gente que acredita que o Brasil não tem jeito, que é daqui para pior. Meu irmão, enquanto houver igreja na terra, igreja, povo santo, nação eleita, ou raça eleita, sacerdócio real, que busca Deus, que ora ao Senhor, que crê no poder do nome de Jesus Cristo, ainda haverá esperança para este país ou para esta terra. Enquanto eu e você estivermos aqui crendo que tem um Deus vivo e poderoso que cuida da gente, meu irmão, pode ter o governante que tiver, nós temos acima dele Deus que cuida de todas as coisas, inclusive da gente. Se nós trouxermos para os nossos dias, lembrando de Paulo, quando ele teve plena consciência do que era o Evangelho, ele foi pregar em todos os cantos possíveis, todos os cantos imagináveis de sua época ele foi pregar. Ele sofreu perseguição, ele sofreu desprezo, ele entristeceu-se várias vezes, se decepcionou, foi apedrejado, tentaram matá-lo, ele teve que se fingir de morto para não morrer de vez. O barco onde ele estava foi a pique, ele quase morreu afogado. Ou seja, se tem alguém que entendeu que era o Evangelho, esse alguém foi o apóstolo Paulo. E ainda por fim, numa de suas escritas à igreja de Roma, Romanos capítulo 1, versículo 16, acompanha aqui no telão, ele escreveu assim: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, eu não me envergonho desse Evangelho, eu creio que esse Evangelho muda a vida, mudou a minha, esse Evangelho pode mudar a vida de todo mundo. O problema é que as pessoas não acreditam nisso. Nós estamos vivendo um tempo, e é por isso que a gente crê que a gente está chegando no final dos tempos, e as pessoas não acreditam mais em Deus. Essa pandemia veio para, talvez, me permitam, falar sobre isso, peneirar um pouco os cristãos. Porque, irmãos, você há de convir, os crentes antes da pandemia, muita gente estava vivendo na zona de conforto, sossegado, vivendo a vida. E, pastor, mas eu não posso viver assim? Pode, mas você não pode se esquecer que você e eu fomos chamados como atalaias do Senhor para falar do Evangelho para as pessoas. E a igreja estava se esquecendo disso. Veio a pandemia, teve gente que deixou de crer em Deus. Para vocês terem uma ideia, irmãos, foi feita uma pesquisa agora há pouco tempo em Portugal sobre religião e em que as pessoas acreditavam. Resumidamente, algumas delas que responderam essa pesquisa disseram isto: eu não sou agnóstico. Ou seja, aqueles que têm relação com religião, eles hoje têm uma crença, uma posição assim de neutralidade. Eles não são ateus, mas também não acreditam muito em Deus. Alguns responderam o seguinte: não há lá isso de deuses, de seres superiores, de entidades, de forças. O que existe é energia, matéria e acaso. Essa foi uma resposta que eles pegaram em várias pessoas. E é interessante que isso está crescendo no mundo, porque essa pesquisa, os crentes sem religião são parte de um grupo dos que se afirmam como não religiosos. Isso está crescendo, segundo essa pesquisa, na Europa, Estados Unidos, principalmente França e Reino Unido. A maioria, inclusive, já não acredita muito mais em Deus, em volta de Jesus, em Evangelho, não acreditam mais.
Haja visto que se você buscar na televisão os campeonatos de futebol da Inglaterra e da França, que são hoje os países que mais investem dinheiro através dos grandes sheiks aí do Oriente, são os times de futebol que mais têm craques e mais estão com os estádios lotados, porque o povo não acredita mais em Deus. Então, para que eu vou para a igreja? Já falei aqui, existem estatísticas que a igreja, templo, igreja local, nos Estados Unidos ainda tem bastante, mas na Europa, principalmente naquela faixa, Itália, França, Irlanda, Portugal, Inglaterra, Escócia, ali igreja evangélica está acabando. Salões como esses que tinham estão virando cafeteria, bibliotecas, porque as pessoas não querem mais ir para a igreja, elas não acreditam mais em Jesus, inclusive até por causa dessa pandemia. Essa pandemia veio e eles falaram: poxa, morreu tanta gente, Deus não existe. Infelizmente, amados, eles disseram também que eles acreditam em algumas divindades, num poder superior, numa força espiritual, enfim, muita gente hoje, inclusive no Brasil, está vivendo assim. Eu não acredito nesse ser que esteja nos observando, comandando, eu não acredito. Infelizmente, essa pandemia trouxe muito medo, fome, crise, desemprego. E por causa disso, muita gente tem desanimado. Muita gente está desistindo de seguir a Deus. Eu volto a perguntar para você nessa noite: em que você acredita? Eu estou te perguntando isso porque teve cristãos que disseram que um dia acreditaram em Jesus, e aí eles saíram da igreja e agora acreditam que pode viver a vida do jeito que está. Tem gente que está na igreja, ele acredita que o que a Bíblia diz não é tanta verdade assim. A verdade da Bíblia não é absoluta, ela é conforme o freguês, dizem alguns. Por exemplo, tem gente que está na igreja e ele pratica sexo ilícito. Para ele é comum, porque todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Espera um pouquinho, a Bíblia ensina que é pecado sexo fora do casamento. Ah não, mas no final Deus vai perdoar todo mundo, Deus é misericordioso, né? Irmãos, Deus é amor segundo a Bíblia, Deus é o Deus de misericórdia, a sua misericórdia se renova a cada manhã, mas a Bíblia também diz que um dia Deus há de se manifestar com justiça e há de julgar todos aqueles que passaram por esta terra. Ah, pastor, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, vendo, Deus está me sustentando, Deus tem cuidado de mim, Deus tem aberto portas, Deus tem me dado saúde, Deus tem me fortalecido, Deus tem me capacitado, e eu vou ficar firme. Cuidado, não acredite no que dizem por aí: ah, Jesus está demorando para voltar. Não, esteja firme hoje, porque a volta de Jesus pode estar até mais próxima do que muitos de nós imaginamos. Estou te trazendo essa palavra hoje para levar você a acreditar no que é real. E o que é real? Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou, Ele tem todo o poder nas suas mãos, Ele é o único que pode nos ajudar e mudar a história de nossas vidas. Amém? Que sejamos atalaias de Jesus, mostrando para as pessoas através da nossa vida: pode-se viver uma vida saudável, digna, mesmo em meio a tanta podridão, a tanta mentira, a tanta coisa ruim acontecendo. É possível ter uma vida saudável na presença do Senhor. E a boa notícia é que esse Deus continua com a gente, está conosco aqui nessa noite. Vamos orar juntos? Vamos ficar em pé?